Sejam todos bem-vindos à reunião do Lar de Teresa, dos estudos doutrinários, na reunião virtual. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Importante, antes de começarmos, partilhar as nossas reuniões com seus amigos, seus familiares e não esqueçam de deixar o seu like. Por quê? Porque o YouTube disponibilizará por um tempo maior o acesso às nossas reuniões virtuais. Também esclarecemos que nós estudamos alternadamente, todas as segundas-feiras, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, Igualdade perante o Túmulo, nas perguntas 823 e 824. Traz as reflexões desta noite é a nossa irmã de ideal espírita, Geisa Jordão, integrante do Centro Espírita Maria Angélica. Geisa, suas palavras iniciais da As reunião. queridas amigas, queridos amigos do Lar de Teresa. É com muita alegria que aqui estamos para estudarmos juntos a nossa doutrina espírita. Obrigada, Geisa. Vamos então ler a página inicial que está no livro Taça de Luz, capítulo 28, de Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier. O maior. Ainda e sempre, a vaidade humana prossegue na caça incessante aos títulos máximos na Terra. Cartazes da imprensa e programas teleradiofônicos na atualidade cogitam de campeões variados que brilham passageiros na ribalta do mundo. O maior pensador, o maior cientista, o maior industrial, o artista maior. E o campo de realizações terrestres, copiando-lhes o impulso, apresenta com garbo os seus expoentes mais altos. O maior arranha-céu, o maior transatlântico, o maior espetáculo. O maior, no reino do amor, será sempre aquele que se fizer o servo infatigável de todos, aquele que, em se esquecendo, oferece aos outros a própria alegria que não possui e que, em se ajustando à máquina do bem, possa pagar-se contente e anônimo, atendendo no lugar que lhe é próprio a tarefa que o Senhor lhe determina. Se procuras a comunhão com Jesus, onde estiveres, ouvida a ti mesmo pela glória de ser útil, ajuda, aprende, ampara, compreende, crê e espera cada dia. E servindo sempre, encontrarás com o Mestre Divino a felicidade perfeita, penetrando com ele o segredo sublime da cruz, pelo qual, em se rendendo à suprema renúncia, fez-se a luz das nações e a esperança da humanidade inteira. Vamos assim, rogando ao Divino Mestre que esteja conosco nesta reunião, iluminando, clareando as nossas mentes, para que estejamos abertos a essa conexão, para que estejamos abertos a tudo o que aqui nos vai ser trazido pela nossa irmã Geisa. Com o coração em festa, vamos
pedindo aos amigos da espiritualidade, a Jesus e ao nosso Mestre, ao nosso Pai Celestial, de amor e bondade, permissão para iniciarmos esse estudo em muita paz, graças a Deus. E assim, vamos iniciar o estudo com o tema Igualdade perante o túmulo. Livro dos Espíritos, perguntas 823 e 824. Que as nossas melhores vibrações estejam contigo, querida Geisa. A palavra é sua. Muito obrigada. Agradeço esse carinho, essas vibrações tão amorosas que nos auxiliam tanto no desenvolvimento do estudo. Hoje nós vamos falar de um tema bem importante: igualdade perante o túmulo, não é? Nós estamos encarnados numa trajetória que só nós sabemos como nós estamos levando a nossa caminhada. Portanto, acho que é o momento exato das reflexões importantes desse tema, tão bem tratado pelo professor Allan Kardec e pelos espíritos amigos. As questões que nós vamos estudar hoje, elas fecham esse capítulo 9. Ela fecha e estamos tratando da oitava lei, né, que é a lei de igualdade. Então, essas questões 823 até 824, nós vamos fechar este capítulo. Então, possivelmente vocês vão se recordar das questões anteriores, que nos fizeram refletir bastante, não é? Sobre a questão da igualdade. E tão necessário estudo, não é, minha gente? Porque nós estamos vivendo um momento que de aparência de desigualdade. Mas nós estamos aqui estudando para que a gente procure fazer o nosso melhor dentro das dificuldades de uma época de transição. Todo momento, né, de transição, de transformação, pede àquele que está fazendo o seu trabalho que se dedique da melhor forma possível, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos com uma pleiade de espíritos bondosos que nos auxiliam para que a gente possa cumprir com aquilo a que nos comprometemos no mundo espiritual. Muito interessante, porque a literatura espírita apresenta vários estudos sobre este tema. Então, nós vamos encontrar em Emmanuel, Leon Denis, nas outras obras básicas, né, da doutrina, fora do Livro dos Espíritos, muitas passagens importantes que nos animam, que nos incentivam para que a gente possa corrigir aquilo que não está indo muito bem nessa encarnação, que a gente tenha consciência dos nossos atos e que a gente possa se libertar, não é, dessas amarras que nós trazemos de um passado, né? Principalmente o que os espíritos chamam, né, as grandes chagas, né, da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. E aí a gente coloca, né, junto a avareza, a vaidade, não é, a soberba, tantas outras, né, situações que de alguma forma essas situações nos colocam como se fôssemos superiores aos nossos irmãos em humanidade. Mas, diante do túmulo, isso não vai acontecer, não é? Por quê?
tudo que nós temos aqui fica, quando nós retornamos à pátria espiritual. E tudo que nós somos, nós levamos. Quem diz isso é o Divaldo, não é? O que eu tenho fica aqui, e o que eu sou, eu levo. E isso é para a nossa reflexão também, porque é normal que, vivendo no mundo material, nós tenhamos também os bens materiais. Esses bens fazem parte, não é? Da nossa vida. Mas eles não podem, né, ter uma importância maior do que eu como espírito. Porque tudo que é material vai ficar aqui. Títulos, títulos de nobreza, títulos universitários, conquistas materiais, fortunas, heranças, nada disso nos acompanha. Nós levamos as nossas conquistas morais, levamos os bens que nós conseguimos fazer e também, infelizmente, porque ainda fazemos o mal, mesmo sem a gente querer, como diz Paulo de Tarso, né? O mal que eu não quero fazer, eu ainda faço, né? E o bem que eu quero fazer, eu ainda tenho dificuldades. Então, esse estudo é muito importante para nós, porque estamos na caminhada, temos bastante tempo ainda, se Deus assim o desejar, para que a gente possa fazer melhor, não é mesmo? Então, vamos refletir nessas questões propostas, né, que Allan Kardec, então, apresenta aos espíritos. Muito bem. Igualdade perante o tu. 823. De onde vem o desejo do homem de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Olha que interessante. Derradeiro ato de orgulho, uma resposta simples e objetiva. Derradeiro ato de orgulho. Então, vejamos. Vamos voltar à pergunta. De onde vem o desejo? E a gente acompanha ao longo da história, né? Da história que mais, né, traz esses casos, né? E também o que a gente acompanha nas nossas cidades, onde a gente vive, não é aquele desejo do homem de ficar imortal na parte material, não é? Mas Leon Denis vai nos dizer o quê? Aqueles monumentos, tudo aquilo acaba pelo tempo, na esteira do tempo, né? Os títulos, as nobrezas, tudo vai ficando na poeira do tempo. Então, isso é importante para a gente pensar. Eu quero ser lembrada em que sentido? Não é? Nos bens que eu juntei, não é? Ou no bem que eu fiz, no bem que eu pratiquei o bem. Aqueles a quem eu ajudei a melhorar de vida, a melhorar de saúde, a se instruir, não é? Como isso aconteceu? Ou será que eu quero ser lembrada pelo monumento em minha homenagem, não é? Então, por muito tempo, isso tem acompanhado, sim, a humanidade, não é? Basta fazermos uma visita a um cemitério, não é? Mais antigo, porque hoje algumas coisas já estão, né, mudando, então, onde a gente encontra, né, aqueles túmulos com imagens grandiosos, com pedras importantes, né? Isso, mausoléus, né? Aquelas imagens que isso foi muito comum para perpetuar aquela família, aquela pessoa, né? Hoje a gente vê uma ligeira mudança, não é? Hoje nós já encontramos cemitérios com sem nenhuma imagem externa, né? Direto na grama, né? No chão, algum trabalho já diferenciado.
Hoje nós estamos acompanhando também o aumento do recurso da cremação, que já existiu. Depois foi condenada a cremação, e aí vieram, não é, os túmulos, essas, né, esses mausoléus, essas, né, grandes recursos, né, para mostrar valores daquela família, daquela pessoa que desencarnou. Então, hoje, com as cremações, que ainda é bem pequeno no Brasil, mas está aumentando gradativamente, a gente já não vê tanto essa prática, né, dos túmulos com muitas situações assim de chamar a atenção pela beleza, pela arte, mas por um lado até pela tristeza, porque muitas imagens nos dão, né, uma certa dor, uma certa tristeza. Mas os espíritos são simples na resposta e eles dizem: derradeiro ato de orgulho, querer, não é, perpetuar, né, essa nossa memória e monumento. Aí, essa questão tem um desdobramento que Kardec vai perguntar. Na maioria das vezes, porém, a suntuosidade dos monumentos fúnebres não se deve mais aos parentes do defunto que desejam honrar sua memória do que ao próprio defunto. Então, é uma questão interessante, porque ele já mudou o foco, né? Primeiro ele fala do próprio, né, defunto, vamos dizer, querer isso. E aqui ele muda de foco. Será que não é da própria família, daqueles, dos herdeiros, né, daqueles que ficam? E os espíritos respondem, né? Orgulho dos parentes. Então, quer dizer, orgulho vai aparecer de todo jeito. Desejosos de se glorificarem a si mesmos. Aí já estão levando em consideração eles próprios, os parentes que ficaram, como se ostentando uma dor que muitas vezes nem estão sentindo, né? Oh, sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para ostentação de riqueza. Supões que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que só lhe pode colocar sobre o túmulo uma singela flor? Olha que reflexão bonita. Acreditas, porventura, que o mármore salve do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Então, os espíritos vêm trazer aqui uma realidade que não tem como questionar. Vai fazer realmente diferença se essa ostentação, né, coisas assim, suntuosos, que muitas vezes aquele que partiu nem desejava isso, nem queria, mas os que ficaram, esses sim desejavam. E aí nós vamos lembrar, não é, de Kardec, não é? Porque Kardec, ele tem um túmulo muito delicado, muito singelo, no Père Lachaise, né, lá em Paris, e é tão florido o ano inteiro. Eu li sobre duas senhoras que elas começaram a levar as flores para enfeitar o túmulo de Kardec e depois, com o falecimento de uma, outra amiga sumiu e assim tem sido até hoje. Então, ele está sempre florido, né? E com aquela lembrança importante, né? Do nascer, viver, não é? Morrer, renascer e progredir sempre. Então, é sempre a lei do progresso nos convidando, né? A várias existências. Então, nós vamos. Quantas nós já não tivemos? Não sabemos, né? Já vivemos, né? E retornamos, e estamos agora procurando fazer o nosso melhor. Então,
nós sabemos que há, né, ainda algum costume nesse sentido, mas eu, observando os velórios que temos participado ultimamente, a gente percebe uma pequena diferença, né, em relação às questões dos túmulos, né? Interessante, né? Porque visitando, né, os cemitérios mais antigos é que nós vamos encontrar mais. Hoje, não é? Costuma-se até pegar as cinzas do seu ente querido, que pode ficar até mesmo no cemitério, há lugares apropriados para isso. Mas muitas vezes joga-se no mar, num jardim, não é? Em algum lugar. Então, o progresso é esse, as coisas vão mudando, mas o que a gente tem que estar atento é em quem partiu e quando nós vamos partir. Se para nós realmente vai fazer diferença, se vamos ser cremados, se não, como será, né? Então, muitas vezes a gente deixa escrito, né? Ah, eu quero ser enterrado assim, ah, eu quero meu túmulo assim, ah, eu quero isso, não quero ser cremado. Aí tudo bem, né? Que nem todo mundo é adepto mesmo, né? Aí não tem problema. Mas dizem também que morto não tem vontade, né? Eu acho isso ótimo. Senão a gente fica sobrecarregando quem está aqui, né? Com os nossos pedidos, as nossas situações assim. Mas continua aqui Allan Kardec, né? Aí, o Kardec é muito interessante. Olha essa terceira questão. Reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? Quer dizer, é absoluto isso? Aí os espíritos vão dizer: não, claro que não. Quando tem em vista honrar a memória de um homem de bem, são justas e dão bom exemplo, né? Então, quer dizer, se fazer como o próprio Camille Flammarion fez, né, no túmulo de Allan Kardec, a sua despedida, o seu discurso maravilhoso de tanto sentimento e tantas outras, né, outros casos de homenagem do coração, da alma, de gratidão, não é mesmo? Aí Kardec vai colocar uma explicaçãozinha aqui. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. E é a pura verdade, né, gente? Podemos ter uma vida um pouco mais longa, podemos retornar um pouco mais cedo, mas esse é o ponto de encontro, o túmulo. É o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam implacavelmente todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como diz Leon Denis, né? Como ao seu próprio corpo. Assim o quer a natureza. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível do que o seu túmulo. Isso que é importante, né? O que que nós estamos levando para o túmulo? A pompa dos funerais não o limpará de suas torpezas, nem o fará subir um único degrau em hierarquia espiritual. Aí aqui ele dá uma orientação para voltar a 320 e seguintes, que são questões pertinentes a este mesmo assunto. Então, no Evangelho, nós vamos encontrar umas colocações muito importantes. Primeiro, falando sobre o orgulho e o egoísmo. Nós temos uma passagem de Adolfo, bispo de Argel. Eu resumi aqui só um pedacinho para que a gente possa refletir. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas. Toma novamente coragem
apesar de tudo. Gente, olha que maravilha. Então, ele está dizendo: a gente já corrompeu muita coisa, a gente já fez muita loucura em nome da riqueza, em nome do bem-estar, porque queremos dar uma boa vida para todo mundo, aquela história que a gente alimenta. Mas o bispo de Argel vem nos lembrar: toma novamente coragem para mudar o rumo do seu pensamento. Abre os olhos à luz. Quem é a luz do mundo? Abre os olhos a Jesus. Ele sim é a luz do mundo, que trouxe o seu evangelho, vivenciou todo o amor por nós, simples e humilde, humílimo, caridoso, nos trouxe a mensagem mais pura, a mensagem do amor. Então, olha o que o bispo diz: abre os olhos à luz. Humildade e caridade são os meios mais eficazes de se obter graça diante do eterno. Gente, olha que consolo para nós. Então, a gente nunca deve achar que está tudo perdido. Ah, mas eu já fiz muita bobagem. Todo mundo fez. Mas segue aqui a orientação. Abre os olhos à luz, não é? Humildade e caridade. Reconhecer que a gente andou fazendo alguma coisa que não foi legal, tá ótimo, já é um grande passo. Mas também corrigir, procurar fazer melhor, né? Estender a mão, trabalhar no reino da caridade, né? Que o Senhor nos ensinou. E ainda no capítulo 16, nós vamos encontrar, e não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Dentro do Evangelho ainda, né? Nesse suporte do Evangelho, nós vamos encontrar a parábola do mal rico, não é? Que ele, olha, o celeiro dele já estava cheio, a plantação dele teve tanto, deu tantos frutos, tanto, que ele resolveu construir celeiros maiores, né? Maiores, melhores, né? Para abrigar toda aquela semente que ele conseguiu, os grãos. Agora ele diz assim: minha alma pode descansar, ficar feliz, aproveitar, porque está tudo pronto para você, tudo certo. Mas o que que ele escuta? Ah, meu irmão, que pena. Hoje mesmo, né, você retornará à pátria espiritual. E aí? Ele nem sequer pensou, poxa, eu agora tenho tanto, acho que eu vou dividir com os pobres. Eu vou visitar aí todas as instituições de caridade e vou doar alimento para o ano todo, para todas elas, porque meu celeiro já está muito cheio, eu não vou precisar de mais nada disso, então eu vou suprir a todos os carentes. Isso nem passou pela cabeça dele. Isso nem passou pela cabeça dele, não é? E depois nós vamos ter uma outra também, né? Do mal rico também, né? Vocês se lembram dessa do mal rico e do Lázaro? Pois é. Vocês se lembram que ele vivia na ostentação, não é? O rico, na ostentação absurda. E Lázaro, pobrezinho, na rua, esperando que alguma migalha caísse da mesa do rico para que ele pudesse, né, se alimentar. Mas o Lázaro veio a desencarnar. E o rico também. Mas, no mundo espiritual, a situação dos dois era muito diferente.
Um estava ao lado de outro, se sentia, não é? Em região trevosa, onde ele se sentia queimar, não é? E verificando certo dia, vendo Abraão com Lázaro, o que que ele pede? Pai, Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo, né? E venha refrescar a minha boca, porque eu queimo. E Abraão, né, diz que não seria possível, porque havia um abismo entre eles. Então o rico pede. Então avise os meus familiares, para que não passem por tudo que eu passei. E o que que Abraão diz? Mas lá estão os profetas e seus ensinamentos. Se eles não acreditam nos profetas e nos ensinamentos, não vou mandar Lázaro. Então, nós também temos todos os ensinamentos de Jesus. Temos os evangelhos, temos os ensinamentos que estão no Antigo Testamento, temos as leis divinas. Estamos estudando a oitava lei, lei de igualdade. Essas leis soberanas que se fazem presente em todo lugar. Deus criou as leis e elas estão aí, imutáveis. Então nós temos tudo, tudo para seguir um caminho melhor, não é? Nós não temos a posse das nossas riquezas, não temos. Nós usufruímos daquilo que o Senhor nos concedeu, porque não é a riqueza que faz o homem se perder, não é. A riqueza é um benefício que a gente pode usar atendendo a muitas necessidades, não é? Então, a riqueza é um bem. Deus não dá nada para que o homem se perca, né? Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. O homem, sim, desvirtua, não é? Aquilo que ele recebe de bom e ele faz o contrário, não é mesmo? Em obras póstumas, também Kardec vai falar sobre o egoísmo e o orgulho. Nós vamos encontrar, né, várias páginas sobre o egoísmo e o orgulho. Mas esse é muito interessante. Olha, o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, um instinto de conservação. Então, veja, Deus não cria nada ruim de forma alguma. Veja bem, nasce de um sentimento natural, um instinto de conservação. É o exagero que o torna mau e pernicioso. Desde que contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. Dá-se a mesma coisa com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Deus criou o homem simples e ignorante. Então, à medida que nós vamos evoluindo e crescendo, e que nós vamos também descobrindo os sentimentos dentro de nós, como lei de conservação, esse instinto, né, o egoísmo e o orgulho, eles tiveram também um papel dentro, né, dessa lei de conservação. E à medida que a gente vai progredindo, nós vamos burilando nossos sentimentos, vamos burilando nossas ações no bem e vencendo as nossas más paixões, não é mesmo? Então, gente, nós temos, né, para encerrar o nosso trabalho, uma passagem que está no livro O Céu e o Inferno. Espíritos endurecidos. Esta passagem, ela vem bem, não é? Somar aqui para que a gente possa compreender melhor o que esses espíritos nos dizem.
Essa passagem, Espíritos Endurecidos, tem como título A Rainha de Oude, falecida em França. Ela não era francesa, mas ela faleceu na França em 1858. Pergunta, né, dos encarnados, né, de Kardec para ela. Quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? Resposta: ainda perturbada. Torna-se-me impossível explicá-las. Pergunta: sois feliz? Resposta: tenho saudades da vida. Não sei. Experimento acerba dor da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. Então veja que ela levou as impressões de que o corpo sobreviveria. Mas eu fiquei pensando, que corpo então ela vê? Porque possivelmente não tinha noção do corpo perispiritual, não é? Então ela sentia que o corpo era material e ela queria que aquele corpo que ela havia deixado voltasse à vida. E vejam, gente, que interessante. Lamentais o ter sido sepultada entre cristãos que não no vosso país, ela era indiana. Sim, a terra indiana menos me pesaria sobre o corpo. Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Resposta: não foram grande coisa, pois eu era rainha, e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me, forçam-me a falar, quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. Então veja como ela retornou à parte espiritual ligada a tudo, né? A que ela vivia como encarnada, rainha, poderosa, soberba, orgulhosa, não é? E não estava preparada para o retorno à parte espiritual. E essa aqui, vou terminar com essa, porque ela é muito interessante. Olha, vós que viveste nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? E ela responde: que tenho direito. Pergunta: a vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesses outra mais elevada nesse mundo? Em que hora estás? Resposta: continua a ser rainha. Que se enviem escravas para me servirem. Mas não sei, parece-me que poucos se preocupam com a minha pessoa aqui. E contudo eu sou sempre a mesma. Então vejam, não é? Que isso aconteceu há muito tempo, mas nós vivemos casos semelhantes ainda hoje. O que a gente precisa é aprender com essas lições, porque são lições. Kardec trouxe todos esses exemplos como lições, porque a doutrina espírita é um convite à nossa renovação íntima, um convite para que a gente, não é, viva aqui como encarnado, mas sabendo que somos espíritos, que somos filhos de Deus e que devemos sim mudar o rumo da nossa vida se a gente não estiver agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Assim, meus queridos irmãos, que fique essa mensagem bonita, essa lição, para que a gente busque a luz é Jesus, seus ensinamentos, que a gente encontre paz, que a gente tenha resignação se a gente está vivendo momentos de dificuldades no campo
de finanças, né, campo financeiro, ou no campo, né, amoroso, no trabalho, que a gente tenha resignação diante daquilo que a gente não pode mudar, que a gente aceite as nossas provas com coragem, com bom ânimo, porque não estamos sozinhos, e que a gente persevere no bem, que a nossa perseverança seja a nossa, né, o nosso trabalho de amor e de compreensão da vida. Que a paz do médico Jesus esteja com todos nós, nos incentivando sempre. Graças a Deus. Nós que agradecemos, Geisa, pelas suas lições esclarecedoras, que é tão importante para nós. E agradecemos também a todos que estiveram presentes hoje na nossa reunião. E se você gostou, compartilhe, dê o seu like. Obrigada a todos. E renovando o nosso convite para que estejam conosco na próxima segunda, às 19 horas, temos um tema tão especial: resignação na adversidade. Vamos agora para a nossa prece de encerramento. E assim, vamos trazendo a doce figura do nosso Mestre Jesus à nossa tela mental. Que Ele esteja sempre conosco, mas que, acima de tudo, nós estejamos com Ele, unindo nossos pensamentos em um feixe de luz, envolvendo principalmente a todos os nossos irmãos nas adversidades e no infortúnio, que eles recebam a luz do nosso Mestre Jesus. E assim, agradecidos aos mentores do Lar de Teresa, a Jesus e ao Pai Celestial, pedimos de nossa parte permissão para encerrarmos a reunião da noite de hoje, em muita paz e muita luz. Graças a Deus.